Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Que nosso Mestre nos abençoe, que nossos benfeitores espirituais possam envolver-nos, intuir-nos e proteger-nos. Nós continuamos e finalizamos hoje o nosso estudo do capítulo 5. Nós estamos trabalhando o capítulo das provas da existência do perispírito. Lembrando que no início deste capítulo nós fizemos um trabalho, né, sobre a noção de provas no contexto da ciência, da filosofia, no quadro da ciência e da filosofia da atualidade. Lembramos que estes estudos são é possível, né, que você pegue um assunto que interesse e assista ao vídeo, mas é sempre recomendável, né, que se faça uma sequência, né, porque muitas vezes nós trabalhamos alguns aspectos que não estão necessariamente no livro, mas que são uma preparação para o capítulo que estudaremos. Então, nós estamos aqui na 8ª edição, né, deste capítulo 5, Provas do Perispírito, e nós vamos trabalhar aquilo que Dr. Zalmino chamou de provas subjetivas, né? Nós tínhamos as provas objetivas, desenvolvimento ontogênico, então nós falamos aqui do desenvolvimento do feto, né? Da formação do corpo, falamos das materializações, dos desdobramentos, falamos da fotografia transcendente, das transfotos e da exteriorização da sensibilidade. Estudos extremamente complexos, importantes e necessários para aqueles que querem compreender a fenomenologia espírita. Nós temos também, segundo a classificação do autor, as provas subjetivas. Lembramos que esta é uma classificação, como toda classificação, é, com seus limites, né? A sensação de integridade, por exemplo, vamos falar aqui dos casos, né, de pessoas que sentem ainda órgãos, mesmo que fisicamente não os tenham mais, a percepção extracorpórea e a vidência. Tudo isso é classificado, né, como subjetivo, porque está ligado às sensações e percepções da pessoa, que, bom, eu posso ver um espírito, mas não posso convencer outros, né, de que o estou vendo. Claro que isso também é relativo. Eu posso dizer, estou vendo tal pessoa, está vestido assim, e a pessoa pode dizer, bom, mas este é meu avô, ou esta é minha mãe, né? E neste caso nós temos aí um tipo de prova que podemos dizer que é objetiva. Mas ele classifica como subjetiva porque está ligado à percepção da pessoa, né? Ao sentir da pessoa, ao viver, né, da pessoa. A sensação de integridade é algo que é falado pelas pessoas que no mundo inteiro há casos e fenômenos desse tipo, mas nós não temos uma prova material, por exemplo, de que a pessoa está sentindo o braço que não tem mais, né? Nós aí lembramos que vamos, né, no primeiro estudo que fizemos desse capítulo, quando falamos das provas, nós falamos do raciocínio abdutivo e falamos também, né, dos tipos de raciocínio, dos tipos de prova, dos tipos de construção de argumento em ciência, e falamos, né, de um tipo de prova que é o testemunho.
né? Uma pessoa honesta, correta, que não tem razão nenhuma para mentir, que não está ganhando nada com aquilo que está falando. Nós temos que aceitar o testemunho, como num tribunal se aceita o testemunho de uma pessoa, né? Então, nós sabemos, né, que a sensação de integridade, ela é um fenômeno quase que universal, né? Nós temos relatos de casos no mundo inteiro, né? O que mostra que é um fenômeno, na verdade, bem objetivo, embora na nossa classificação ele esteja aqui nas provas subjetivas. Entre as provas subjetivas da existência do perispírito, avulta em importância a chamada sensação de integridade, muito comum nos casos de amputação ou mutilação. Trata-se, aliás, de um fenômeno bem conhecido de médicos e fisiologistas. Amputados de um braço ou de uma perna experimentam a sensação nítida de ainda possuírem a parte do membro que lhes falta e com a impressão de que podem movê-lo. Ocorrem ainda nessas situações fatos notáveis em que as explicações meramente neurofisiológicas ou psicológicas comparecem insuficientes ou inúteis, como, por exemplo, a dor de queimadura que um mutilado pode experimentar quando uma chama é aproximada do espaço que seria ocupado pelo membro ausente, estando ele de olhos vendados. Então, há experiências deste tipo, né? E a pessoa tem os olhos vendados, ela não sabe que tipo de manipulação está sendo feita. Por exemplo, a pessoa pode aproximar uma agulha, né? E você poderia se autossugestionar, né? Então, isto seria possível. Mas e se a pessoa está de olhos vendados? E se ela não sabe que manipulações estão sendo feitas? Nós veremos hoje as explicações da ciência, inclusive sugestões de tratamento para pessoas que vivenciam esse tipo de desconforto, né? Para alguns pode ser um grande desconforto. No entanto, nós veremos que por trás destas terapias ou formas de tratamento, eles próprios não perceberam que há muito mais, né, do que estão imaginando. Então, nós vamos ver aqui, vamos também levar em conta as explicações da ciência, como devemos fazer sempre no Espiritismo, né? Não querendo dizer que estaremos de acordo com todas elas, mas parcialmente às vezes estamos de acordo, porque há sim uma relação é, muito estreita com o cérebro, né? Então, nós veremos que a explicação passa sempre muito pelo cérebro. E como se nós fôssemos um produto do cérebro. Essa é a grande inversão que nós fazemos na visão espírita. O cérebro é um instrumento extremamente importante, fundamental, mas ele é um instrumento, ele não é a causa, né? Então, isto dito, nós vemos aqui que, sim, trata-se de um fenômeno bem conhecido de médicos, né? E do pessoal da saúde em geral, de pesquisadores da área da psicologia, da neurofisiologia. Eles estão bastante conscientes desta realidade. E nós temos, né, como já estudamos até aqui, nós partimos de um ponto de vista diferente. Nós espíritas atribuímos uma parte deste fenômeno ao fato de que nós temos um modelo, né, um modelo organizador biológico como um campo energético, um corpo energético que chamamos de perispírito, que é o objetivo do nosso trabalho aqui, e que não é de todo desconhecido da ciência moderna, né? Mesmo hoje nós sabemos que já há dentro da ciência, mesmo desde do século XIX, com Claude Bernard e outros, nós já temos
uma intuição muito clara, muito profunda de que o nosso corpo físico obedece a determinações que não são físicas, ou que não são da mesma natureza física que o nosso corpo. Porque mesmo o perispírito, como a doutrina espírita nos mostra, ele é físico, né? Mas ele está numa dimensão de sutileza que para nós ele é visto como algo não físico, né? Mas Emmanuel, André Luiz, os espíritos que falaram a Kardec, eles nos dizem, sim, é físico, né? Mas de uma matéria que ainda para vocês é extremamente sutil. Na verdade, né, nós temos que ampliar a nossa concepção de tudo isso, porque quando nós falamos de matéria sutil, por exemplo, nós temos que ter aqui a percepção de que o perispírito é feito desta matéria e o mundo no qual ele está é feito desta matéria, senão não teria sentido a existência, né, do plano espiritual. Agora, este mundo, que é o plano espiritual, e estes corpos que o compõem, são extremamente moldáveis. E moldáveis por quem? Pelo que? Eles são extremamente moldáveis pelo pensamento e pelas emoções, pelas ideações. É por isso que nós vamos ver regiões da vida espiritual que são belíssimas, bem construídas, limpas, com casas ordenadas, com grandes praças, com lugares, jardins. E vamos ver regiões feias, né? Mas e na Terra não é assim? É a mesma coisa, né? Nós vamos entrar em lugares que são verdadeiros antros, né? De sujeira, de desorganização, de bagunça, e vamos entrar em lugares que são verdadeiros paraísos. Porque mesmo aqui, quem organiza a matéria e a dispõe desta ou daquela maneira? O espírito, né? O ser humano inteligente, racional, segundo sua evolução, sua sensibilidade, sua inteligência. Então vejamos, né, que no plano espiritual não é diferente, né? A diferença que existe é que aqui, para fazer um jardim, nós temos um trabalho danado, né? Você tem que ir lá, cavocar a terra, afofar a terra, organizar, limpar, trabalhar. E provavelmente no plano espiritual, aqueles que têm a habilidade de manipular pela mente essa matéria podem fazê-lo de uma maneira muito mais rápida. Mas serão todos que têm essa habilidade? Não, né? E nós vamos ver que as coisas são um pouco mais complexas do que nós imaginamos, porque há um símile com a Terra, mas há diferenças consideráveis. E uma delas é o fato de que nós estamos trabalhando com níveis de matéria que respondem de maneira diferente ao nosso pensamento e às nossas emoções, né? Então, isto dito, é preciso ter essas noções, né? Porque senão nós vamos começar a interpretar equivocadamente as coisas, né? Então vamos ver, né, na antiga revista Científica e Moral do Espiritismo, que era uma publicação criada, né, por Gabriel Delany, ele um trabalho, né, belíssimo, um trabalho de divulgação e de Delany tinha, né? Ele era engenheiro e ele tinha essa preocupação de falar com a ciência. E há um caso registrado, né, na revista Científica e Moral do Espiritismo, do jovem Sicos, que é contada por Ernesto Bozano, né, a partir de relatórios de outras pessoas. E a história diz o seguinte, né? Estando de visita a Verê,
via um moço maneta, braço direito, não tinha o braço direito, né? Chamado Sicos, passar diante de casa. Alguns dias após, encontrei-me com a mãe dele, que me relatou o acidente de seu filho, cujo braço fora esmagado por uma engrenagem. Então, ele sofreu um acidente, perdeu o braço. O que de mais estranho há, disse-me ela, é que meu filho sente a presença de seu braço que falta, cujos dedos, afirma, pode mover à vontade. Então, vejamos bem. E eu lhe disse então: diga a seu filho que ele estenda seu braço faltante, sobre a chama de uma vela, de modo que a chama o percorra desde o ombro até a ponta dos dedos, e talvez ele venha a sentir a queimadura. 2 dias após, ouvi o moço chamar-me na rua para me dizer o seguinte: ah, o senhor me pegou uma boa peça e me fez queimar os dedos. Lembremos aqui que ele não tinha mais o braço, né? Então me explicou que estendera seu braço ausente sobre a chama da vela, fazendo com que ela o percorresse até a ponta dos dedos, e que somente eles haviam sentido a queimadura, ao passo que o braço nada experimentara. Interessante isto também, né? Fui então à sua casa, ainda me disse que podia torcer o braço ausente à vontade, mas não completamente e só em ângulo reto, cuja figura me fez com o braço que ainda tinha, né? Fui então à sua casa, vendei-lhe os olhos e, agindo sobre o seu braço, ora percorrendo com a chama de uma vela, ora passando sobre ele a minha mão, convenci-me de que havia dito a verdade. Bem sei que a medicina já observou casos semelhantes, mas os atribui a uma causa diversa da presença do perispírito, no qual ela não acredita. Então, este é um caso, né, muito interessante, porque nos mostra exatamente este tipo de realidade. Vejamos que o jovem, o pesquisador o encontra por acaso, né, encontra sua mãe, ela diz o que aconteceu, conta o que está havendo. É uma perda recente, né, não faz muito que ele perdeu o braço nesse triste acidente. E, estranhamente, ele continua sentindo o braço. Diz mover os dedos, diz poder, né, mover o braço e tem, inclusive, sensibilidade. Nós temos aqui, meus amigos, coisas que ainda nós estamos um pouco longe de entender. Nós poderíamos dizer, mas espera aí, né? Calma lá. O perispírito é de uma matéria de uma natureza diferente da matéria física. Como é possível que uma chama, aproximando-se dessa região vazia onde estava o braço, este ainda possa transmitir? Bom, aqui nós estamos falando em caráter de hipótese, né? Não do fenômeno. O fenômeno existe, mas o que eu vou falar agora é uma hipótese que eu estou emitindo, né? Vejamos bem, como é que o perispírito que está conectado a um corpo e que se habituou, né, a viver conectado a esse corpo físico, que tem uma estrutura nervosa e um cérebro, né, conectado a todo esse sistema e conectado ao perispírito e ao espírito. Como é que ele faz para distinguir, né, esta integridade? Né? O perispírito se sente como um todo, né, porque ele é um todo. Os braços ainda estão ali. Ele está conectado a um corpo, mas parcialmente uma parte deste corpo não está mais lá, mas ele está conectado ao corpo. Então, ele sente esse corpo, ele sente tudo o que se passa a esse corpo e ele transmite para, né, não só o cérebro, mas para o cérebro perispiritual, as sensações desse corpo. Então, deve ser muito complexo para o perispírito distinguir.
né? Se eu passar, tem um espírito aqui do meu lado, por exemplo, e eu passar uma chama, né? Dificilmente, a não ser que seja um espírito, né, bastante inferior, dificilmente ele vai sentir a chama, porque esta é de natureza física e age sobre o físico. Mas se você tem uma parte, ou quase a totalidade do seu corpo físico ainda, e um pedaço dele que não está lá, para o perispírito é como se ele sentisse tudo ainda. Então aqui eu lanço, né, uma interpretação, uma hipótese, porque é isso que nós devemos fazer, nós devemos refletir, e se não for isso, nós entenderemos e nos adaptaremos e construiremos novas possibilidades de entendimento. Mas deve ser muito difícil, né? Inclusive para o cérebro também distinguir. é, Bom, o perispírito tem o seu cérebro, que está conectado ao nosso cérebro, e ele se reconhece, ele sabe que tem um braço, mas fisicamente ele não está mais lá, mas todo o resto do físico está lá. Então deve ser muito difícil essas diferenciações, né? E deve tornar muito real tudo que é físico para este pedaço do perispírito que está ali, mas o físico não está. Ele deve continuar tendo, né, sensações muito próprias do físico, porque ele está ainda conectado a um corpo físico. Então, isso deve explicar como ele é capaz de sentir uma chama que deveria, teoricamente, né, em princípio, afetar só o físico e ser transmitido como uma sensação, mas ele a capta diretamente. Então, não sei se ficou claro, né? Mas é como se o cérebro perispiritual, como está ligado a um corpo físico, continuasse, né, tratando aquela parte que não está ali como se ela estivesse ali, né? E, na verdade, as explicações da ciência vão dizer, né, que nós temos esse mapa cerebral do nosso corpo, que nós temos essas rotas nervosas, né, que continuam sendo estimuladas de outras maneiras, e nós temos a sensação de que o órgão está ali. E tudo isso pode ser parcialmente lógico e verdadeiro. Mas por que nós temos um mapa? É isso que nós devemos perguntar. Um mapa, né, do nosso sistema nervoso na mente, né? E por que ele continua lá e não se altera, né? Então vamos refletir. Então ele diz aqui que testou o jovem, que averiguou o que estava acontecendo e constatou que era verdadeiro. E por que esse jovem mentiria? Né? Ele pediu dinheiro para fazer a pesquisa, ele foi pago? Não, né? É alguém que estava vivendo essa situação e encontrou alguém que tinha olhos de ver, né? Então, isso será notado por outros grandes pesquisadores. Nós temos Bosano, nós temos os grandes pesquisadores do início do Espiritismo, todos falarão desse tipo de fenômeno. E temos, né, alguém que conheceu o Espiritismo, embora não se dissesse espírita, que pesquisou uma médium espírita, né, como a senhora Piper, como nos diz o texto, né, de um escritor brasileiro. E nós temos, né, o seu professor, doutor César Perry de Carvalho, e nós temos, né, este homem extraordinário, esse grande psicólogo experimental, este filósofo, né, que criou, é um dos criadores, junto com Charles Sanders Peirce, do pragmatismo, né, essa visão bastante americana, de filosofia. E nós, no texto de Zalmino Zimmermann, lemos o seguinte: essa sensação de integridade é também observável em outros casos, como em certos doentes hemiplégicos e em pessoas nascidas com um membro mais curto. William James, então veja bem, a pessoa nasceu com um membro mais curto. Como é que ela pode ter a sensação, como é que ela pode ter criado no cérebro uma rota, um mapa, um sistema de identificação daquilo que nunca esteve lá? Aí nós começamos a perceber que há limites na explicação científica.
Então, nos diz o texto William James, né, que nasceu em 1842 e faleceu em 1910, um notável psicólogo norte-americano, relata a propósito o seguinte. William James fez muitas pesquisas, né? Ele era um homem que criou, assim, digamos, em grande medida, a psicologia experimental. E tinha uma grande abertura, né, para explorar ideias e uma visão mais ampla da vida, né? Eu acho que hoje em dia nós temos ainda pessoas como ele, mas infelizmente a ciência virou um grande negócio, né? Inclusive as denúncias de fraude são cada vez maiores, infelizmente. Falsificação de dados. é, Nós estamos, infelizmente, vivendo uma fase muito difícil, né? Não temos mais esta lisura nem na ciência. Mas nos diz William James, certa mocinha de 15 anos e um homem de 40, os quais só tinham uma mão normal, sendo que a outra apresentava em lugar de dedos ligeiras proeminências carnudas, sem ossos nem músculos, tinham a sensação precisa de dobrar os dedos inexistentes todas as vezes que dobravam o coto informe. Paralelamente, pessoas nascidas com um braço mais curto do que o outro asseguravam que, a julgar pelas sensações experimentadas, o comprimento do membro atrofiado não lhe parecia mais curto do que o outro. Um aleijado ao qual faltava quase todo o antebraço, de sorte que a mão atrofiada parecia ligar-se diretamente ao cotovelo, tinha a sensação de possuir um braço normal, cujo comprimento em nada era inferior ao outro braço. Então, nós poderíamos, sendo céticos, né, dizer: ah, o cérebro criou uma imagem do outro. Por que ele criaria essa imagem? Para que ele serve essa imagem? Nosso sistema, ele é um sistema bastante seletivo, né? A própria ideia de evolução nos diz que é preservado e mantido aquilo que serve a alguma coisa. A que serviria ter no nosso cérebro a imagem ou a ideia ou a percepção de um braço que não está lá e que concretamente eu não posso usar e manipular? Não tem sentido, né? Então, o fato é que essas pessoas, inclusive alguns nascidos, né, com estes tipos de dificuldade, continuam manifestando a sensação de terem perfeitamente, né, seus órgãos intactos. Talvez porque eles, no corpo espiritual, estejam intactos. E como eu disse agora de pouco, estando conectados a um corpo físico, né, é como se eles tivessem uma sensação global de si mesmos, né, fisicamente falando. Porque muito do que nós sentimos no perispírito, a partir do momento que estamos conectados ao físico, depende do físico. É vivenciado a partir do físico. Nós não temos consciência de que somos um corpo espiritual e um espírito, né? Quase sempre nós nos identificamos com o nosso corpo físico, o que prova, na verdade, o nosso atraso espiritual, né? Então, vejamos que são coisas complexas. O cérebro está envolvido, o cérebro pode, né, fazer isto ou aquilo? Sim. A questão é por que ele faz. Por que ele tem necessidade de ter a sensação de que está integral, quando isto não é mais verdade? Bom, não é verdade no físico, mas é verdade no perispiritual. E talvez, né, como o perispírito determina o físico, ele comunique ao corpo, né, ao cérebro: olha, você tem um corpo integral, mesmo que ele aí não esteja. Porque o que é da ordem das causas é o que está no perispírito, é ele que causa o corpo, e não o corpo que causa o perispírito. Então, nós começamos talvez a entender por que, né, o nosso cérebro continua acreditando que tem um órgão que não está mais ali.
Quando seria muito mais fácil ele simplesmente se adaptar e dizer, não está mais ali, eu devo conviver com essa realidade, né? E ele continua acreditando, porque não é ele que continua acreditando, ele é um efeito, né, da constatação e da realidade que está numa outra dimensão, que é a dimensão perispiritual, né? Então, isto é muito interessante, né? Porque a nossa visão de psicologia, nossa visão do ser humano, tudo isso começa a sofrer profundas alterações, né? Então, o que diz a ciência? O que a ciência diz? Bom, existe a teoria da neuromatriz, né? Do Ronald Milsak, perdão. A teoria formulada pelo neurocientista Ronald Milsak sugere que o cérebro possui uma rede neural inata, ou seja, nós nascemos com ela, a neuromatriz, que gera um mapa constante do nosso corpo. E aí não cabe perguntar por que nós nascemos com isto? Por que nós nascemos com isto, né, se é assim? E claro que deve ser assim, porque a neuromatriz, né, a neuromatrix, ela não está no corpo físico, né? O corpo físico é modelado a partir de uma matriz, que não é o corpo físico, está além dele, aquém dele. Mesmo quando o membro físico é removido, a representação cortical no cérebro continua lá. Pergunta: por quê? Se o cérebro é altamente adaptável e deveria se adaptar à nova realidade. Por exemplo, há pessoas que perderam os braços e desenvolvem a capacidade de escrever com os pés, né? Então, o cérebro esqueceu os braços e passou a utilizar aquilo que ele tinha disponível. Se adaptou, desenvolveu outras áreas, ativou outras áreas. Por que ele mantém ativa uma área que não tem mais um correspondente físico? Isso deveria nos interrogar. O cérebro continua enviando comandos a um membro que já não existe. Por que ele continua fazendo isso? E espera receber um retorno sensitivo, um feedback. A ausência desse retorno gera um ruído no sinal, percebido como a presença contínua do membro. Aí nós vemos a limitação, né? A teoria não tem muito sentido. Porque o cérebro continua enviando comandos, né? Porque talvez o cérebro receba a informação do perispírito de que ele tem um braço, só que esse braço não é mais físico, né? Então, essa parte que falta à ciência reconhecer, né, e chegar. Nós não queremos que a ciência aceite isso, mas que ela se abra à possibilidade de que há um corpo além deste corpo e que ele explica este corpo que nós temos, né? Então, a teoria ela é um esforço da ciência para entender algo que eles não conseguem entender completamente porque não possuem a visão do perispírito, do corpo energético, né, do corpo espiritual. Então, é muito interessante que nós tenhamos esse tipo de percepção de ciência, mas nós vemos claramente que eles precisam do conhecimento espírita, né? Se eles adotassem a ideia de um corpo pré-existente, modelo matriz do corpo atual, ficaria muito mais fácil de entender. Inclusive, por qual razão nosso cérebro nasce com a capacidade inata de ter um mapa neural, né? Por quê? E, e por que este mapa continua ativo quando já não há um correspondente físico? Por que ele continua mandando estímulos quando não há um órgão para responder, né? Porque no cérebro perispiritual
ainda está intacta a percepção de que ele tem um braço e ele continua estimulando o cérebro físico, dizendo: você tem um braço, mas fisicamente você o perdeu, mas não perispiritualmente, né? Então, a ciência vai tentar explicar como ela pode, mas claro que nós temos limitações aqui. Agora, lembremos do que nos diz e do que nós já estudamos até aqui, né? O que nos diz a doutrina espírita. O perispírito é como um software, né? Software, é um aplicativo, digamos assim, que quando nós temos a junção, né, dos gametas, na concepção física, este software é instalado. E ele começa a gerenciar segundo a natureza do perispírito daquele que vai reencarnar, né, segundo as estruturas energéticas dele, ele começa a trabalhar o desenvolvimento como um campo ao qual o sistema biológico vai se adaptando, né, como limalhas que vão sendo distribuídas em torno de um campo magnético e vão assumindo a forma daquele campo magnético. Mas, é, para que nós tenhamos uma ideia mais clara, é como se fosse, na verdade, um programa rodando num computador físico, né? Um aplicativo que vai dizendo às células como se organizarem. E é por isso que nós veremos síndromes, doenças, potenciais problemas no futuro, uma matriz cardíaca que pode estar com problema já desde o início. Então, tudo isso se explica porque nós temos uma matriz que não é física. E a ciência, desde os tempos do século XIX, por exemplo, né, com Claude Bernard e outros, a visão é de que nós temos, sim, uma matriz energética, que o nosso corpo é produto desta ação energética que nós ainda não conseguimos identificar. Mas virá o dia em que nossa ciência será capaz de identificar tudo isto, né? E que nós poderemos, às vezes, até analisar num scanner, né? Claro que a física terá que fazer avanços aí consideráveis, mas não vemos isto como algo muito distante, né? Que isso aconteça em 50 anos, 100 anos, parece muito, mas não é. Por quê? Porque hoje nós temos, né, a possibilidade de usar a inteligência artificial, tecnologias extremamente avançadas que estão sendo desenvolvidas, e nós vamos claramente alcançar essa matéria que está além da matéria física, né? A própria física está caminhando para concepções cada vez mais espirituais da matéria, né? Dito isto, nós percebemos, né, que há ainda muito trabalho a ser feito. E nós não precisamos desconsiderar as teorias científicas, como essa do Ronald Melzack, perfeito, né? Ele está tentando entender um fenômeno, criando um modelo teórico para entender o fenômeno, mas nós percebemos que esse modelo continuará incompleto enquanto não adotar uma ideia de que o nosso cérebro, né, é, não possui uma rede neural inata porque ela é geneticamente transmitida, ou nós possuímos uma rede neural inata porque nós produzimos no nascimento, né, aquela estrutura neural. Então, ela está primeiramente no nosso perispírito, né, ela está no programa que foi instalado, né, e o programa é o perispírito, né, o aplicativo é o perispírito. Então, eles ainda não chegaram nisso, né, mas vão chegar. Ainda com respeito ao que diz a ciência, nós temos uma segunda visão, a da neuroplasticidade desadaptativa e reorganização cortical.
No córtex, né, essa parte mais frontal, né, no córtex somatosensorial, cada área do corpo ocupa um espaço específico. Então, nós já identificamos no cérebro, né, aqui atrás a área da visão, a área da audição e assim por diante. Quando um membro é amputado, o que que acontece, né? As áreas vizinhas do cérebro começam a invadir a área desocupada. Por exemplo, em amputados de braço, tocar no rosto do paciente pode ativar o córtex do braço ausente, fazendo com que a pessoa sinta o toque nos dedos da mão que já não está ali. Mas veja, isso explica o que está acontecendo no cérebro, ou uma possibilidade do que está acontecendo. Porque o cérebro é altamente flexível, adaptável, remodelável. A própria ideia de neuroplasticidade explica isso. É como se o cérebro se adaptasse para continuar sentindo de uma outra forma aquilo que ele não pode sentir da forma antiga. No que isto é diferente, por exemplo, de uma pessoa sob hipnose que não pode, com os olhos vendados, por exemplo, que você coloca diante dela um livro e pede para ela lê-lo com a ponta dos dedos. Então veja, a pessoa está sob hipnose, em estado sonambúlico, né? Um estado profundo de hipnose. Por que ela consegue fazer isso? Porque como nós já estudamos na exteriorização da sensibilidade, nós não vemos com os olhos. Os olhos são uma adaptação sofisticada que o nosso processo evolutivo desenvolveu para que nós pudéssemos viver na matéria e ter um órgão capaz de reproduzir minimamente a nossa capacidade de visão global. Então, é, isto significa que nosso cérebro tenta se adaptar. Né? Como eu dei o exemplo agora de pouco, da pessoa que não tem os braços, mas consegue usar as pernas, os dedos dos pés para escrever, pintar, fazer, né, os seus trabalhos diários. Nós vemos exemplos aí na internet, na televisão. Isso significa que o cérebro precisou passar por um processo de readaptação muito grande. Por exemplo, façamos o teste, né? Se você é destro, comece a usar a mão esquerda. Você vai ver que vai, né, vai ser difícil. Tente escovar os dentes com a mão esquerda, quando você usa somente a direita. Pentear os cabelos com a mão esquerda, quando você é destro, e vice-versa. Você vai ver que seu cérebro vai ter um tilt, né? Mas se você continuar insistindo, ele vai se adaptar, ele vai dizer, ok, agora eu tenho que aprender a fazer isso. O que significa isso? Né? Que o cérebro é, sim, neuroplástico. Ele se adapta, né? E dizer que as áreas vizinhas do cérebro começam a invadir. Então, a área que é responsável pela sensação do meu rosto pode estar perto da área dos meus dedos, do meu braço. Quando alguém toca no meu rosto, eu sinto como se ele também estivesse tocando, nos meus dedos. Mas por que o cérebro faz isso? Né? Não seria mais fácil, por uma questão evolutiva e mesmo neuroplástica, que ele esqueça aquilo que não está ali? É porque ele não pode esquecer o que está ali. Porque ele continua sendo um ser que sente e vê de maneira global. E ele, provisoriamente, tem que viver com a realidade de que não tem aquele órgão, mas no perispírito ele está lá. E o perispírito continua informando o cérebro físico que, bom, ele é um corpo total. E o cérebro procura meios de continuar sentindo esse corpo total. Então, a tese espírita muda um pouco o ângulo disso tudo, porque nós não vemos o cérebro como determinando, mas como determinado. E a ciência precisa explorar essa hipótese. Se nós estivermos errados, se Kardec estiver errado, se André Luiz estiver errado, bom, nós
reveremos tudo isso, porque o próprio Kardec nos diz para, né, seguirmos a ciência. Mas nós sabemos como a ciência é feita, né? Quem estuda a filosofia da ciência sabe que ela é feita com avanços e recuos, com interesses e com aspectos muito humanos. E, sobretudo hoje, com tanto dinheiro envolvido, digamos que ela não é mais aquela coisa idealista e pura, né, dos primeiros tempos, né, do desenvolvimento da ciência no mundo. Então, nós temos que, antes de bater o martelo, ter certeza de que não estamos diante de manipulações, né, de forçações, e temos que ter bom senso, né? Não é porque um cientista diz uma coisa que isto é a voz da ciência, né? Então, amigos, nós vamos vendo, né, que há muita coisa aqui que precisa ser entendida, né? Nós temos aí o conflito sensório-motor, que é o terceiro aspecto, né? O cérebro gera um comando motor, né? Por exemplo, feche a mão, mas a visão e a propriocepção informam que a mão não está se mexendo. Esse conflito perceptivo entre a intenção do cérebro e a resposta do corpo é uma das principais razões pelas quais um membro fantasma pode parecer preso em posições desconfortáveis ou causar dor. Vejam aqui que isto aqui está muito ok, muito bem. Onde está o ponto que não funciona para nós? Este conflito perceptivo entre a intenção do cérebro. Para nós, o cérebro não tem intenção. O cérebro reflete a intenção, obedece à intenção de quem? Do espírito, que usa o perispírito. Então, o perispírito sabe que tem um braço, porque ele está lá energeticamente. Mas o corpo não consegue responder a esta ordem, a este comando, né? Então, ele sente que há o órgão, mas fisicamente ele não consegue mais manipulá-lo. E às vezes ele manipula aquele do perispírito, que informa ao cérebro que sim, você fez o que eu queria, mas não fez, porque não conseguiu agir fisicamente, né? Então vejamos a complexidade de tudo isso e a beleza de tudo isso. Nós precisamos, né? Meus amigos, se nós pensarmos em termos de a matéria é flexível, a matéria se organiza segundo o corpo espiritual. Talvez um dia nós consigamos ativar do perispírito para o corpo a ordem de reconstruir um órgão, né? Nós não sabemos, mas isto pode acontecer um dia, né? Talvez nós possamos fazê-lo nós mesmos, né? Porque já há no nosso corpo estruturas que funcionam dessa maneira. Um corte, né? Tem todo um mecanismo que entra em ação para ir até ali, né? As plaquetas vão, né? Vão bloquear, vão parar o sangramento, vão começar a criar, né? Uma película. E por que um dia nós não teremos, né? A capacidade de fazer isso de maneira mais vasta? Porque essa ideia de uma matriz energética gerenciando, né? A matriz física, a estrutura física, está longe ainda de ser explorada em toda a sua totalidade, né? Nós um dia chegaremos muito mais longe com tudo isto, né? Então, eles criaram, inclusive, tratamentos, né? Se você tem essa vivência, segundo a ciência, como o problema é prioritariamente cerebral, então vejamos, eles veem, né? O problema. Aliás, a psicologia vê os problemas psicológicos como essencialmente cerebral, as terapias cognitivas veem os problemas como essencialmente cerebrais. E, em parte, nós sabemos que o cérebro está implicado porque é a estrutura mais sofisticada que nós temos para responder ao perispírito. Mas nós percebemos, e claro que muitas vezes agindo no físico, nós podemos corrigir,
né? E enviar a informação para o espiritual. Porque o processo é dialético, de interação entre espiritual e não espiritual. Mas a ciência do mundo, as terapias, a psicologia, a neuro, né, psiquiatria, neurociência, olham para o ser humano como produto do cérebro. E a doutrina espírita nos diz o contrário: o cérebro é produto do espírito. Se ele apresenta problemas, é porque estes problemas estão originalmente no perispírito e no espírito, né? Então, essa visão ela inverte as coisas, né, de uma maneira considerável. Então, uma das terapias é a terapia do espelho, né? O Mirror Therapy, desenvolvida por Ramachandran. E ela utiliza um espelho para refletir o membro saudável, né? Então, você coloca um braço, né? E um espelho como se, lógico, o braço esquerdo, né? Ele vai refletir no espelho o direito, né? E, neste caso, né, nós temos a possibilidade de entender, né, de maneira bastante fácil, né, digamos assim. Então, vejamos que nós temos a ciência, né, se esforçando para criar meios, né, se nós recolocarmos aqui o nosso visual, a, o Ramachandran, né, ele utiliza um espelho para refletir o membro saudável. Quando a pessoa move o membro, né, são, olhando o reflexo, o cérebro recebe um feedback visual de que o membro ausente está se movendo e relaxando, o que alivia a dor e desfaz a sensação de enrijecimento. Então vejamos que essa terapia, né, ela confirma o que nós estamos falando, porque o cérebro continua convencido, né, de que há um órgão, e aí você cria um meio de fisicamente dotá-lo, né, dessa convicção, de dizer, não, olha, o órgão está ali. Então, porque há muito, né, na nossa estrutura cerebral que vem do hábito, da repetição, né? Então, o nosso sistema está acostumado com aquilo. Então, é como se nós satisfizéssemos a fome do cérebro, né, os hábitos cerebrais, para diminuir o inconforto, né? Porque qual é o inconforto, na verdade? O desconforto é que você continua sentindo um órgão que fisicamente não está lá, mas por que você continua sentindo? Porque ele está lá, na verdade, mas não na dimensão física. Contudo, você está ligado a um corpo físico do qual você recebe informações o tempo todo, mas daquela parte você não recebe mais, embora você continue emitindo. Então, na matriz mental, perispiritual, né, e cerebral, que estão estreitamente conectadas, você tem a informação de que está tudo integral, tudo certo, né? Então, essas terapias são como atalhos para enganar o cérebro, né? Nós temos a realidade virtual, né, VR. Amputados usam óculos, né, de realidade virtual para interagir com o corpo virtual completo. O cérebro reorganiza a resposta proprioceptiva, né, da percepção de si mesmo, ao ver o membro virtual respondendo aos comandos. Então, é como se nós criássemos um modo de satisfazer, né, o nosso sistema cognitivo, dizendo: olha, está tudo certo, você mandou e foi obedecido, né? Então, é uma forma de enganar, né, o nosso cérebro para satisfazê-lo, né? Porque ele continua convencido de que tem um órgão, porque ele tem um órgão, né? Só que esse órgão não é mais físico, né? É só o perispiritual. As próteses, né, mióricas avançadas e TMR, né, Target Muscle Reinnervation, cirurgias que redirecionam os nervos amputados para novos músculos do coto, quando combinadas com próteses biônicas, permitem que o cérebro envie e receba sinais reais do membro robótico, restaurando a sensação de integridade física.
Veja que isto é uma maneira de compensar o nosso sistema cognitivo, dizendo a ele que nós, sim, temos um sistema físico que responde à nossa interpelação, né? Então, isto é muito interessante. Nós estamos aqui diante de possibilidades muito interessantes, muito avançadas, e ajudaria muito a ciência se eles começassem a considerar a hipótese espírita, né? Não só espírita, né? Porque Claude Bernard, o grande cientista, nós temos Rupert Sheldrake na Inglaterra, nós temos outros cientistas no mundo que já aderiram a esta ideia, né? Como Saxton Burr e outros que continuam as pesquisas, né? Como Michael Levin e outros ainda, poderíamos citar outros, que continuam trabalhando com a ideia de que nosso sistema físico é, na verdade, consequência de um sistema energético muito mais sofisticado. Esta ideia ainda não se generalizou na ciência e na medicina, mas caminhamos, né, tranquilamente para isso. Então, se nós olharmos, né, as teses da ciência versus a tese espírita, podemos dizer que, claro, que o problema é de adaptação cerebral, mas porque o cérebro, que é altamente adaptativo, não aceita adaptar-se ao corpo físico, que não corresponde ao corpo espiritual, né? Então, a contradição está aqui. Nós temos um corpo espiritual que é a matriz do corpo físico. E o corpo físico perdeu uma parte, né? Ele não corresponde em 100% ao corpo perispiritual. E é por isso que o cérebro tem essa dificuldade, né? Porque, em geral, o cérebro se adapta. Mas por que ele não se adapta nesse caso, né? E em alguns casos ele pode até se adaptar, porque a pessoa diz, ok, né, é isso, e ela mentalmente, né, se educa. E alguns têm mais facilidade que outros, mas para alguns isso é muito difícil, porque ele continua sentindo o corpo espiritual. Não seria porque o perispírito, sendo a matriz do cérebro e ao condicioná-lo, insiste que este identifique o que existe no corpo etéreo, mas não está presente no físico? Então é esta a nossa tese, né? A tese espírita. Porque o cérebro não é causal, né? Ele é uma estrutura sofisticada, mas que é da natureza dos efeitos. A causa não está no cérebro, né? Então, claro que seria muito interessante ouvir, né? Fazermos debates a respeito, estudarmos mais, fazermos mais pesquisas de laboratório, mas comecemos a incluir nestas pesquisas a possibilidade de explorar esta hipótese. Por exemplo, poderíamos fazê-lo com a ajuda da hipnose, né? Poderíamos fazê-lo com a ajuda da hipnose. Por exemplo, um protocolo que me vem ao espírito. Nós falamos dos sonâmbulos que liam com os dedos, porque quem está lendo não é o dedo físico, é o dedo perispiritual, é o espírito. Bom, nós poderíamos pegar uma pessoa que tem, né, uma falta de um braço e hipnotizá-la profundamente e pedir a ela que, né, sobretudo se ela manifesta esse fenômeno, né, da integridade, da percepção do órgão, pedir a ela, sob hipnose, que lesse, né? Obviamente, vamos cobrir seus olhos, né, hipnotizá-la ou colocar a mão, o suposto braço, né, separado, né? Nós podemos escondê-lo com um pano escuro, alguma coisa do gênero, e colocamos sob o seu suposto dedo, na região, né? Onde é suposto estar o dedo físico, e podemos fazer uma experiência. Este é um protocolo que não é muito complicado, né? Então fica a ideia aqui para os nossos amigos da ciência espírita, né? Então, vemos que seria uma possibilidade muito, muito concreta. Se o sujeito que não tem um braço
Ele ler com os dedos, né, tendo os braços, normalmente, como se faz na hipnose clássica, já é uma prova e tanto da existência do perispírito. Ele fazê-lo sem o braço físico seria realmente extraordinário, né? Aí não temos mais o que a ciência não teria o que falar, né? Então, está aí a ideia, né, da tese. Nós temos, então, protocolos que poderiam provar a tese espírita, como já há muitas provas, né, disso que se trata esse capítulo 5. Embora, né, lembremos, prova é uma coisa relativa, né, e até isso nós temos que colocar em discussão. E aí nós temos, né, os casos de sensibilidade sonambúlica também. Nós temos visão à distância. Como é possível visão à distância se você tem a única possibilidade de visão é aquela do órgão físico? A leitura com outras partes do corpo, que falamos agora, né? Como é possível essa leitura com outras partes do corpo se nós temos apenas a capacidade de ler com os olhos? Cegos capazes de descrever paisagens, pessoas e cores quando em transe sonambúlico. Como é que você explica isso? Né? Porque a visão limitada está limitada no corpo físico, mas não no espiritual. E em que estas percepções seriam diferentes daquelas descritas na sensação dos órgãos fantasmas? Né? No que você ver com os olhos do perispírito, da alma, é diferente de sentir um órgão que não está no corpo físico, né? Não tem diferença, é tudo a mesma coisa aqui. Então, nós temos que ter uma certa abertura, né, de espírito para tudo isso. A tese espírita está aí, e não é só espírita, né? Há outros cientistas, como já dissemos, que estão trabalhando essa hipótese sem ter conhecimento nenhum do espiritismo. Né? Os trabalhos de alguns cientistas vão nessa mesma direção, e eles estão na frente dos seus, né, colegas de ciência. Nós temos também, né, nas provas subjetivas, a percepção extracorpórea, com efeito nesses processos em que se verifica a emancipação do espírito, como escreve Kardec, perdão. Este, em estado de independência, tem a sua percepção significativamente ampliada. E ao descrever seus contatos e impressões, sói ser muito claro na identificação dos espíritos e lugares, não deixando dúvidas sobre as características que marcam os personagens espirituais que veem, às vezes em pontos bem distantes. Essa percepção nítida dos espíritos, presente em experiências que se registram continuamente em todos os lugares, comprova também a existência do corpo espiritual, instrumento de presença e comunicação sem o qual nenhum espírito pode perceber ou ser percebido. Então, as percepções extracorpóreas, né, aquelas que são feitas pelo espírito, né, desprendido do corpo físico, tem uma natureza muito vasta, né? Você pode não só ver espíritos e lugares e descrever, como você pode realmente encontrar pessoas que um mês depois você vai encontrar fisicamente. Você diz, não, eu já encontrei essa pessoa, tenho clareza, eu a vi num sonho, né? Então, nós às vezes somos, como assim, né? Como você fez isso? Lugares, né? Situações que você vai viver e né? Nesse sentido que quando nós estudamos os sonhos, por exemplo, Allan Kardec, os espíritos dizem a Allan Kardec, podemos prever o futuro, ver o futuro. Não é que estamos vendo o futuro, né? No sentido de prever o futuro como uma profecia, mas você encontra alguém no plano espiritual. E se alguém te diz, olha, nós vamos nos encontrar, ou você vai a tal cidade, em tal cidade está aqui, ó, você vai encontrar esse prédio. Quando você ver esse prédio, né, você vai querer entrar, né? E aí nós temos, né, você tem aí como que uma programação, uma previsão do futuro, né? Ou você encontra uma pessoa que você conhece, que você não faz muito tempo que não encontra, e ela diz: olha, eu estou muito doente, estou na fase final da minha vida e devo desencarnar em breve, né? E aí você
encontra, né? Daí a pouco recebe a notícia de que aquela pessoa desencarnou. Você não falou com ela fisicamente, não encontrou-a fisicamente, não falou por telefone, internet, e recebe a notícia que você já tinha recebido. E você diz, eu sabia que isso ia acontecer. Então, essas percepções extracorpóreas, né? Na qual nós somos capazes de descrever os contatos, impressões, né? Identificação de espíritos e lugares, né? Não deixam dúvidas de que nós temos uma capacidade perceptiva que precisa estar em algum lugar, porque não está no corpo físico. Então, está onde? Está no corpo, não físico, né? Espiritual ou perispiritual. E nós temos os casos de vidência, né? A vidência comparece como uma faculdade especialmente propícia à comprovação da realidade do espírito, não só por ser muito comum entre médiuns espíritas e não espíritas, como, em casos de sensibilidade mais avançada, ensejar percepções e relatos claros e minuciosos. Tais relatos, coincidentes entre si em todos os lugares e em quase todos os tempos, mostram que os espíritos se apresentam como se encarnados estivessem, com todas as suas características físicas e psicológicas, de modo a não deixarem dúvida sobre sua identidade. E isso, obviamente, só se verifica porque existe o perispírito a plasmar formas ou aparências, possibilitando a interação da alma com o meio que diz com sua condição evolutiva. Então vejamos que nós temos aqui, né, uma faculdade que sim, Dr. Zimmermann faz muito bem de considerá-la no caráter, né, na classificação das provas subjetivas, mas que pode se objetivar de uma maneira muito clara quando você começa, né, a conversar com o médium, ele descreve um espírito ao seu lado e você reconhece esse espírito. O médium não conhece. E pelas descrições você diz, bom, este é meu pai, esta é minha mãe, meu irmão. E muitas vezes o espírito se identifica para o médium e diz, eu sou fulano, né? E aí o médium diz, mas eu não lembro, né, dessa pessoa. E aí ele começa a descrever a pessoa e ele diz, mas ele está me dizendo que você talvez o conheça pelo nome tal, né? E aí imediatamente ele diz, sim, era assim que eu chamava meu primo, né? Na verdade, nós tínhamos o hábito de nos chamar dessa maneira. Então, isso tudo é muito vasto, mas mostra o quê? Que nós temos percepções que vão além das percepções físicas. E, no caso das vidências, isso pode ser muito vasto, porque depende do médium, depende do espírito, depende de uma série de fatores. Mas o fato é que há comprovações muito claras, né? E há casos, inclusive, né, de não vidência, mas de visão direta, né, de espíritos. Por exemplo, em sessões de materialização, Leon Denis, no livro No Invisível, conta o caso de uma senhora que estava numa sessão de materialização. Ela não era conhecida das pessoas ali. Um espírito se materializa, adulto, né, e diz: Eu sou seu irmão fulano de tal. E ela diz: Não, você não é meu irmão morreu quando ele tinha 10 anos. Ele diz: sim, claro, né? Eu não sou mais aquele. E aí ele assume a forma que tinha quando desencarnou. Né? Então, isso prova todas aquelas propriedades do perispírito, né? Plasticidade, capacidade de se moldar pelo pensamento, tudo aquilo que nós já estudamos nos primeiros capítulos desse livro, inclusive, né? São as propriedades do perispírito. Como há espíritos também que conseguem se apresentar e se densificar, né, com o perispírito diante de pessoas, que são aqueles casos de quase agêneres, né? Várias pessoas dizem, não, nós vimos, né, essa pessoa. Como o caso daquela moça, por exemplo, que se deslocava, né, no pensionato de meninas e era vista em vários lugares por várias pessoas. Bom, essas pessoas eram médiuns videntes? Não, ela é que tinha capacidade, né,
de se desdobrar, e não só de se desdobrar, mas se desdobrar com uma perfeição e uma intensidade que era possível a captação visual de várias pessoas. E ela estava dormindo no seu quarto, né? Então se deslocava no pensionato, encontrava uma na biblioteca, outra na escada, outra no refeitório, e todas diziam: "Ah, mas não é possível, eu a vi na biblioteca, como assim você a viu no mesmo momento, ou quer alguns segundos depois, e no refeitório?", né? Ninguém entendia o que estava acontecendo. E era, na verdade, uma moça que tinha uma capacidade, né, de desprendimento muito grande. Então veja que tudo isso, todos esses casos, fenômenos, histórias mostram, né, a capacidade humana de se deslocar, né, de se de perceber muito além do corpo físico, de essa ideia da percepção global, da nossa capacidade de perceber, de ver, de sentir, de nos deslocarmos além do corpo físico, tudo isso mostra, né, que nós somos muito mais do que um mero corpo físico, que na verdade não é um mero corpo físico, é um instrumento maravilhoso, mas que é muito limitado comparativamente ao perispírito e ao espírito. Este corpo, né, uma vez que nós temos flexibilidade para nos desprendermos do corpo físico, você pode deslocar-se para qualquer lugar do mundo instantaneamente. Pode ver coisas e perceber coisas. Jesus manifestava isso, Chico Xavier manifestava isso, os grandes santos tinham essa capacidade. E isso prova que o ser humano é um ser essencialmente espiritual, não físico, né? Que cria que precisa desta vivência na vida física por uma questão de educação e de processo evolutivo. Então, queridos amigos, nós vemos que é preciso, né, ainda muito estudo, são necessárias muitas pesquisas, mas as teses espíritas se mostram de uma lógica inabalável. E se nós tivéssemos a ciência, né, com uma flexibilidade, já temos em muitos cientistas, mas nós falamos aqui de departamentos científicos, né, que dissessem: ok, vamos começar a explorar estas coisas, vamos tranquilamente, vamos avançar, vamos tentar entender se o ser humano é isso mesmo. Nós talvez tivéssemos avanços extraordinários, né, que poderiam trazer benefícios realmente importantes para a humanidade. Então, queridos amigos, nós vamos finalizando por aqui. Agradecemos a presença, o carinho, aqueles que estão nos acompanhando. Sabemos que estudos dessa natureza são ainda, infelizmente, para poucas pessoas, mas se você é alguém da área, né, de estudos, de filosofia, de ciência, um interessado, né, um estudioso que se interessa pelo assunto, partilhe, né? Convide amigos para aqueles que têm o mesmo interesse, né? Porque nós estamos tentando fazer aqui um estudo sério, um verdadeiro estudo, né? Para pessoas que tenham esta natureza, que queiram realmente algo substancial, algo sério, algo que seja sólido, né? Que não seja apenas opiniões e repetições do que está no livro, que qualquer um pode ler, né? Nós estamos tentando ampliar um pouco tudo isto para que seja verdadeiramente um estudo mais profundo, né, do trabalho, deste trabalho muito bem estruturado por Dr. Zalmino Zimmermann, né, sobre o perispírito. Então, queridos amigos, nós agradecemos, pedimos a Jesus que abençoe e ampare a todos, que nós possamos prosseguir tendo a bênção, né, de estudar, de avançar, de crescer e de utilizar este conhecimento para sermos úteis à humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos vemos no início, né, agora na semana que vem, iniciando o sexto capítulo, que trataremos, né, do duplo etérico.
Um assunto extremamente interessante, como não poderia deixar de ser. Então, um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Que Jesus nos abençoe.